E aí, galerinha, muito boa noite a todos. Meu Deus, boa noite não, acostume aqui. Bom dia a todos, 19/4, 8h55. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem enrolação. Desde já, deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário aqui abaixo, beleza? Galera, hoje com horário diferente, 8h55, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês hoje, justamente por conta de todo o acontecimento aí de ontem, né, da madrugada aí para hoje, né? Que foi justamente o ataque lá de Israel ao Irã, né? E eu encontrei coisas interessantes aqui que eu quero passar para vocês. São informações que na minha cabeça eu estava com elas na minha cabeça ontem e eu vou soltar para vocês aqui, tá? Ontem eu tinha publicado até um Twitter falando justamente desse evento, né? É uma coisa que não estava muito clara para mim, principalmente no petróleo. Então, eu escrevi mais ou menos isso aqui. Para a gente começar, vamos lá, né? Então, ontem eu estava avaliando, desculpa, o petróleo, ele acabou subindo, né? Acho que uns 4% mais ou menos. Se eu não me engano, foi 4%, na verdade. Né? E aí eu escrevi ontem, ó, 8 horas aqui, eu coloquei isso aqui, ó. Há aspectos estranhos na maneira com que a guerra está sendo representada. Fala em relação aos gráficos. Perdão, Léo. Detalhes não parecem se alinhar corretamente. Prefiro observar mais um pouco antes de discutir sobre. Caso minha percepção esteja equivocada, farei questão de admitir o erro. Ou seja, com aquela alta do petróleo, tinha alguma coisa que não estava se encaixando com o gráfico atual. Né? E aí hoje a gente teve uma queda realmente no petróleo. E aí, o que acontece? Quando a gente vem aqui no petróleo, a gente subiu isso aqui tudo, cara. A gente subiu praticamente, vamos lá, pegando aqui, a gente subiu 5,39%. E o porquê que eu falei que não estava interessante, porque que tinha algo errado aqui com o mercado. Cara, os caras estão vendendo. Os caras estão vendendo. Eu posso falar bobagem aqui agora para vocês? Eu posso, mas espera aí. Os caras estão vendendo. Eles começaram a vender ali, ó, dia 10 de abril de 2024. Eles deram a primeira patada aqui em 10 e depois deram a primeira patada em 11. Então aqui eles estão vendendo. Não tem para onde correr. O ABV está falando aqui para mim o seguinte, olha, tô perdendo força, tô abaixo da VWMA. Então a gente está vendendo aqui, a gente não está renovando os topos. Então a gente está vendendo. E quando a gente deixou duas barras vermelhas, aqui uma amarela e uma vermelha aqui para trás, isso fica mais claro ainda, que o mercado está em um período aqui de distribuição. E nesse ponto aqui, que foi nesse dia 11 de abril, que foi esse candle, eu vou deixar assim, fica mais fácil vocês entenderem. Esse candle aqui, cadê? Ó, esse candlezinho aqui. Se eu for pegar e fazer a lógica que a gente sempre faz, vocês vão ver uma coisa interessante. Onde a gente foi buscar. Então eu vou pegar esse candle, esse aqui, né? Vou pegar esse candle e vou puxar ele, certo? E aí eu tenho aqui os 50% do candle. E eu estou monitorando justamente ele, esse candle. E a gente tem aqui venda. Então o que acontece? O mercado foi lá, buscou liquidez aqui nessa região e caiu novamente. Voltou para a realidade. Ora, se realmente essa guerra aqui tivesse impacto positivo no petróleo, o que ia acontecer? Primeiramente, esse OBV não podia estar negativo. Ele não teria que estar vendendo aqui, eles teriam que estar acumulando, coisa que está acontecendo com o dólar. Então, essa configuração aqui, ela não tinha que estar dessa maneira. Ela não tinha que estar dessa maneira. Essa configuração aqui, no mínimo, né, isso aqui não poderia ter perdido, ela teria que ter batido aqui. Peraí. Coisas da minha cabeça, tá, galera? Ela deveria ter batido aqui e ter ficado aqui, ó, em cima, não perdido. Isso me fazer acreditar que todo esse período aqui é um período de acumulação ainda. Então, os players estavam acumulando, ou seja, estão comprando petróleo. A lógica é essa, na minha cabeça. Só que perdeu. Ela baixou para baixo da VWMA. Então, significa que eles estão vendendo nessa região. Então, como é que eu vou acreditar em uma subida aqui do petróleo desse jeito aqui, com a confusão lá da guerra que teve? Porque depois que saiu lá a notícia que o Israel tinha atacado Irã, isso aqui foi loucura, galera. 5% de alta, quase 6% de alta aqui.
e o OBV negativo. E a gente fazendo um teste em cima de um posicionamento de plays aqui. Aí eu falei, não, cara, não, tem alguma coisa errada, não tá batendo, não tá batendo. E foi justamente por conta disso que eu publiquei ontem, lá no Twitter, essa configuração. Não estava se encaixando, tá? Então, na minha cabeça, a galera foi lá pegar liquidez. Eles sempre fazem isso, pô. Eles botam o pânico no mercado, aí todo mundo aqui, ó, nessa altinha aqui começou a acreditar aqui. Eu nem vi como é que tá o dólar agora, mas a galera deve ter colocado dinheiro lá para dentro, ainda deve ter, sabe? Então começaram a comprar nessa região aqui. Só que essa região foi justamente para pegar liquidez e jogar o mercado para baixo. Ah, mas será que tu tá falando tá certo? Não sei, é uma teoria minha. É o que o gráfico tá mostrando e é a minha interpretação do gráfico, tá? Isso aqui é pessoal. E aí o mercado ele já pegou essa lapada novamente para baixo e agora tá realmente alinhado com o que diz o gráfico. Agora o petróleo está em um patamar que é um patamar que eu estava falando para vocês, de fraqueza, tá? Então esse é meu ponto aqui. Então agora sim o petróleo tá tranquilo. Quando pega o Bitcoin, foi a mesma coisa. O Bitcoin ele chegou a cair, vamos lá, com a parada da guerra, o Bitcoin chegou a cair aí, ó, 8%, quase 10%, na verdade, né? Na verdade estava por aqui, né? Na verdade estava por aqui. Vamos ver, eu vou pegar dali, ó, abaixo desse negócio. Ele chegou a cair praticamente aí, ó, 6%, quase a mesma coisa do petróleo, né? Então, e eu tava falando para vocês, galera, a gente não tá renovando os fundos, a gente não está renovando os fundos no OBV. Então, isso aqui para mim ainda não tá claro, mas o próximo alvo para o Bitcoin seria esses pontos aqui de 55. Por que tá 57? Porque eu fiz uma configuração diferente aqui na minha escala. A minha escala estava regular e eu coloquei agora logaritmo, tá? Então, eu tive que fazer umas pequenas mudanças aqui. E agora aqui esse alvo tá lá no 57.726.12. Então, eu mudei a minha escala, tá? Então, o Bitcoin, por mais que esteja aqui abaixo da VWMA, por mais que apareça... Só um minuto, galera. Certo? Eu sempre expliquei para vocês que, como não está renovando o fundo, não significa que só porque o ABV está vermelho que ele está negativo. Muito pelo contrário. Ele está em um período de acumulação abaixo da VWMA. E ele não está renovando o fundo. Então, isso aqui é muito, 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 muito importante, tá? Só que, olhando aqui o gráfico dessa maneira, na teoria, o mercado perdendo ali os 63.940.70, que mudou, né? Eu tive que mudar realmente, a gente teria que vir aqui buscar a região de 57.726.12. Isso aqui é o padrão. Só que para isso acontecer, né? Para isso acontecer, que a gente tinha que estar renovando o fundo. A gente não renovou o fundo. Cara, a gente está batendo, ó, fez o fundo aqui, eu peguei o maior. Então, fez o fundo aqui, bateu, subiu, bateu 1, 2, 3, está subindo. Tá vendo aqui que se eu pegar o OBV, esticar ele, você tá vendo aqui que a gente não tá renovando esses fundos? Então, isso é preocupante. Preocupante não, isso é interessante pra gente. E, novamente, o Bitcoin, ele tá ficando branco novamente. Isso é perfeito, galera. Isso é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Porque se isso aqui realmente, o fechamento, obviamente, está faltando 11 horas e 56 minutos para fechar. Pode ser que o mercado daqui para a noite, o mercado venha lá para baixo. Eu estou falando do exato momento agora, da 9 horas da manhã. Então pode acontecer tudo. Pode acontecer que o fechamento do Bitcoin ele venha lá para baixo. E aí esse OBV aqui, ele já vai estar o quê? Querendo perder esse fundo. O importante é o fechamento. Eu estou mostrando para vocês como é que o gráfico realmente está. Então, o que acontece? Surgiu a parada da guerra, Israel atacou o Irã, todo mundo ficou desesperado, petróleo que o diga, petróleo chegou a bater ontem aí 90,76 e agora está 86,30, né? Então, assim, olha só a volatilidade toda que isso fez no mercado. É por isso que eu falo, cara, não confio em notícias. Notícia move o mercado, cara, move para pegar liquidez, tá? Porque nessas configurações, nesses problemas que vai acontecendo, a galera fica desesperada,
olha um monte de notícia e começa a vender, começa a tirar dinheiro, colocar em outro lugar, entendeu? Então isso é preocupante. É por isso que eu não ligo para notícia. Não é que eu não tenho que olhar, óbvio que eu tenho que olhar o que está acontecendo no mundo, né? Então, o mais correto, na minha humilde opinião, é seguir realmente o que os caras estão fazendo. Então, pô, os caras estão vendendo petróleo. E aí o petróleo do nada começa a subir, sendo que a gente está muito distante de uma VW. Porra, o que vai acontecer? Eu posso estar errado, e o mercado aqui também, como o petróleo, falta 8 horas para fechar, e fechar positivo, lá para os 88. Aí, beleza, tranquilo, né? Retira até o que eu disse. Fala que, pô, realmente aqui o negócio está complicado. Mas a configuração que o gráfico está mostrando para a gente é totalmente diferente daquilo que está rolando. Aí depois eu fui ver, né? Eu fui deixar minha esposa no trampo hoje, e eu estava olhando lá a rádio, né? E aí começaram a falar que Israel atacou um lugar que não demonstrou muita agressividade, e isso foi só uma resposta também, porque o Irã tinha atacado, só que o Irã começou a ficar avisando que ia atacar, tipo, deu tempo aí de Israel ficar preparado, e tipo, o ataque não foi tão, de Israel não foi tão, sabe? Então, tipo, foi só uma resposta ao ataque que o Irã fez. Então tá naquela, será que o Irã vai revidar? Será que, tipo, entendeu? Então aí fica esse impasse todo e a galera não sabe o que faz, a galera, não, meu Deus do céu, então não vai ter guerra, então eu fiz besteira, eu vou ter que... Entendeu? Então tu deixa muito a tua cabeça confusa com isso. Então eu particularmente não gosto de pegar viés por notícias, tá? Não gosto mesmo. Então fica bem claro que nesse exato momento, tá, galera, eu posso estar errado, como falei pra vocês, eu posso estar errado, e mais tarde o mercado aqui do petróleo subir novamente aqui como caiu. Tá? Mas a configuração que o gráfico está mostrando agora é um gráfico correto. Ele tá realmente aqui alinhado com o que a galera está fazendo, com o que os grandes estão fazendo. Os grandes estão vendendo petróleo, eles não estão comprando petróleo. Eles não estão comprando petróleo. Beleza? Então, certo. Dito isso, não é nem para falar de petróleo aqui, é para falar de Bitcoin, mas eu quis falar justamente isso para vocês entenderem o contexto geral. Então, o Bitcoin, ele está agora trabalhando acima do 64.965.92, acima do 63.904.70, que ficou 50% do canal total. Isso é totalmente positivo, está rompendo novamente a VWAP, tá? Mas lembrando, faltam 11 horas, vamos esperar o fechamento. Então, se esse fechamento aqui, se esse OBV ele fechar acima da VWA, fechar branquinho, cara, a gente tem uma grande oportunidade aqui dessa vez, né, o mercado ele começa a subir. Se eu não me engano, falta o quê? Quanto dia pro halving? Nem sei. Acho que é um dia, né? Não sei. Mas assim, essa configuração tá muito boa. Tá começando a ficar boa até o momento. Não sei como vai ser o fechamento do Bitcoin. Se o Bitcoin fechar acima do 63.904.70, se o OBV do Bitcoin ele fechar acima da VWMA, a gente tem uma grande oportunidade novamente de botar esse mercado para cima. Escuta o que eu tô falando para vocês. Beleza? E aí, quando eu vi no SDT, uma coisa importantíssima o SDT a gente avaliar. O SDT também mudou, porque eu coloquei a escala aqui, logaritma, tá? Então, o que acontece? Canal de referência, zona neutra. A gente rompeu zona neutra. Significa, então, que a tendência vigente de queda aqui começou a perder força. Então, o mercado ele pode subir para vir buscar outros patamares, porque isso é que diz a FiMate. FiMate diz isso. Só que a gente opera volume. FiMate só para a gente ter uma noção mais ou menos de onde os pontos que pode ir o Bitcoin não, o SDT aqui no caso que a gente está olhando. E tem uma coisa interessante no SDT que foi dia 13, que é justamente esse ponto, e dia 14. Dia 14 a gente está vindo fazer um teste de oferta, tanto o 14 como o 13. Eu falei para vocês, na última análise, que a gente poderia voltar para testar essas regiões, tá? Só que olha o que está acontecendo. Agora o OBV ele começou a testar a VWMA. Então a gente está em um ponto muito importante. Porque se essa VWMA ela rompe, a VWMA é rompida e começa a ficar vermelho o OBV no USDT, na dominância do dólar, isso faz eu acreditar que a gente tem uma certa fraqueza no mercado. E se essa fraqueza ela for confirmada, a gente vai estar perdendo os 50% da primeira barra e perdendo os 4,54 de dominância do dólar, a gente pode desencadear aqui uma grande oferta do mercado em cima desses dois camaradas que entraram
fazendo assim com que a oferta entre e o mercado venha para baixo. E toda essa altinha aqui, ó, toda essa altinha aqui, ela vem aí, ó, fazendo com que o Bitcoin confirme a leitura de força e venha buscar os tão sonhados 77 mil dólares, que a gente sempre fala aqui. Então, isso é uma coisa importante. Mas lembrem-se, o mercado ainda não fechou. Vamos esperar o fechamento de hoje. Mas essa queda toda aqui no USDT, na dominância do dólar, é muito importante porque a gente está chegando em um ponto importante. Lembra que a gente chegou uma vez aqui, subiu. 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 Uma vez aqui. Será que vamos subir novamente? Pela teoria, o correto é o mercado vir buscar os 50 e subir. A teoria é essa. A maior construção de volume está aqui no canal de referência. Tá? Então aqui coincide aqui com a FiMate. Mas será que realmente a gente vai ter essa defesa dessa vez? Ou vai romper? Ou o OBV vai mostrar fraqueza? Ou o OBV vai mostrar aqui que eles vão começar a vender? Porque até o momento aqui eu tenho uma acumulação bem clara. Bem clara. E agora eu tenho que esperar realmente o rompimento de 14 e 13. Rompeu para baixo, perdeu 4,54. A gente tem uma grande chance de o mercado vir com força para baixo, impulsionando o Bitcoin para cima. Certo? Então fique atento com isso. Beleza? Então o Bitcoin está em uma situação vantajosa até o momento, 9,11, tá? Tá vantajoso. Aqui o Bitcoin, vamos esperar o fechamento. O OBV positivo, mas não fechou, vamos esperar esse fechamento, tá? O USDT não está demonstrando fraqueza, apesar da queda do USDT, da dominância do dólar, não está apresentando fraqueza ainda, porque o OBV ainda está acima da VWMA. Se rompe a VWMA para baixo, começa a apresentar sinais de fraqueza, fazendo com que a leitura que a gente tem aqui do Bitcoin seja de alta. E aí isso aqui confirmaria, certo? E em relação ao petróleo, eu só quis trazer isso para vocês por conta de toda essa confusão que teve aí contra Israel e Irã e mostrar para vocês o quão é importante a gente se atentar muito no gráfico, tá? Beleza? Galera, essa é a atualização que eu quis passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo aí de 17 minutos, bem rapidinho mesmo, tá bom? Teoricamente, não farei vídeo hoje à noite, a não ser que aconteça alguma coisa muito importante para eu fazer aqui para vocês, beleza? Mas se esse conteúdo aí te ajuda de alguma forma a melhorar a tua análise, a melhorar o que você está pensando, o que eu estou falando aqui, será que bate com o que vocês estão pensando? Pô, deixa aquele comentário aí, tá bom? Quero ouvir também vocês para saber se eu estou falando muita besteira aqui ou se realmente bate com o que vocês estão pensando, né? E é isso, né? É um ajudando o outro aqui. E a única coisa que eu te peço é só para deixar aquele likezinho para fortalecer o canal, para o conteúdo chegar a mais pessoas e a gente aumentar a comunidade, beleza? Galera, muito obrigado por tudo e vamos esperar aí os próximos capítulos aí desse confronto todo, né? Tamo junto, até mais.